Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, o entendimento da tua palavra. Neste momento, Pai, eu te peço a revelação da tua palavra. Mais do que isso, eu te peço, Senhor, a ministração do teu Santo Espírito sobre todos que estão aqui na primeira igreja e sobre aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que todos possam ser impactados, ó Pai, pela tua palavra. Que todos possam ser dirigidos pela tua palavra. Que todos possam ser alimentados, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem para elas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o Espírito Santo conduzindo a evangelização. Meus irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês o que Jesus falou em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 12. Veja só o que Jesus falou: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus, ele estava dando uma explicação para aquele povo sobre uma questão que era a parábola do semeador. Jesus, irmãos, ele pregava em parábolas. O que são parábolas? São histórias que Jesus contava e que tinham um fundo da eternidade, um fundo espiritual. Só que ele não falava claramente, e muitas pessoas não entendiam o que ele falava, até mesmo entre os seus discípulos e entre os apóstolos. E quando eles tinham um tempo, eles se assentavam e Jesus explicava para eles. E Jesus disse a razão pelo qual a sua mensagem era falada através de parábolas. Ele disse para que uns entendam e outros não entendam. A uns, o Senhor Jesus disse, é revelado os mistérios do reino de Deus. A outros, o Senhor Jesus disse que não é revelado os mistérios de Deus. Eu quero que você tenha isso em mente. Quando nós pregamos o Evangelho é apresentar Jesus Cristo ao mundo. Quando nós falamos de pregar o Evangelho, nós estamos dizendo que nós vamos chegar para as pessoas e vamos dizer assim para elas: Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele foi
crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e está aqui no meio de nós. Eu quero te apresentar Jesus Cristo, o vivo dentre os mortos. Ele vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Nunca mais você sentirá solidão, nunca mais você achará que você está sozinho no mundo, porque Ele vai te acompanhar em todos os momentos da sua vida. Desde quando você acordar até quando você for deitar, Ele vai te acompanhar. Este é o Evangelho, é você apresentar Jesus Cristo às pessoas. Quando os discípulos e os apóstolos foram cumprir esta missão de evangelizar, de levar Jesus, de pregar o Evangelho, de apresentar Jesus Cristo às pessoas, então, porque eles serviam de testemunhas, eles tinham aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam. Assim como foi com Jesus. Quando Jesus pregava, a Bíblia diz que ele bem sabia aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam. Ele bem sabia aqueles que criam e aqueles que não criam. Jesus sabia. E nós, meus irmãos, com a percepção que temos, também sabemos. Aquelas pessoas que querem ouvir de Jesus, que querem se relacionar com Jesus, que querem ter uma vida com Jesus, e aquelas que não querem. Existem pessoas que elas não querem trazer Jesus para a vida delas. Existem pessoas que não querem viver na presença de Deus. Existem pessoas que não querem ter contato com Deus, que não querem estar diante de Deus por uma escolha delas. Elas querem estar diante de Deus. E neste texto principal, o que eu quero mostrar aqui para vocês é exatamente essa diferença. Como vocês já ouviram hoje de manhã, o Espírito Santo, ele trabalhou ali na vida de Barnabé e Paulo, e o Espírito Santo os guiou para a obra de evangelização. Eles tinham raízes, eles estavam na presença de Deus há muito tempo, mas chegou aquela hora de cumprir o ID, por todo mundo e pregar o Evangelho. E como vocês viram aqui na leitura, eles foram passando por várias cidades. Eles chegavam no lugar, pregavam a palavra, pessoas se convertiam, desciam as águas do batismo, eles iam para outra cidade, pregavam a palavra novamente, pessoas se convertiam, desciam as águas do batismo e eles continuavam a sua peregrinação. Mas a parte que eu quero tratar com vocês hoje a Bíblia fala aqui que eles atravessaram a ilha até Pafos. E em Pafos eles acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Então veja a descrição, ele era um judeu, ele fazia mágica e ele era um falso profeta. Ele conseguia juntar todas essas características que estão descritas aqui na palavra. Nos dias de hoje é a mesma coisa, irmão, não mudou. Nós encontramos várias pessoas falando de magia, fazendo magia, usando palavras, igual você já deve ter ouvido essa expressão muito. Olha, fulano está encantado, fulano está encantada. Isso é uma palavra de magia. Então você vê que, por exemplo, no nosso dialeto do dia a dia, na nossa forma de falar, nós temos muitos elementos da magia. Nós temos muitos elementos das outras religiões que não são corretas, mas que, por ter esse monte de pessoas falando, às vezes a gente acaba absorvendo e acaba aprendendo uma coisa aqui, outra ali e misturando na nossa mente. Hoje nós vivemos este contexto em que existem pessoas que estão a todo momento falando aquilo que não é correto. Isso está aqui, olha, ao nosso redor. Isso está na internet, está na rua, está em qualquer lugar onde você for. Só que o que nós precisamos? Fazer uma identificação. Você precisa saber que nem toda placa que está escrita a palavra igreja é uma igreja. Você tem que saber que nem todo mundo que se apresenta como pastor é pastor. Nem todo mundo que se apresenta como profeta é profeta. E apóstolo nem vou falar porque não existe mais. Então, o que acontece? As pessoas que utilizam esses títulos e tiram da palavra de Deus e se auto-intitulam para enganar as pessoas,
Estas pessoas se multiplicaram muito, mas nós, lendo a palavra, conhecendo a palavra de Deus, temos que discernir e saber diferenciar. E os apóstolos sabiam. Você veja que a descrição está perfeita aqui. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então veja bem, aquele homem, o mágico, o falso profeta, o judeu, ele estava ao lado do procônsul. E ele talvez trabalhasse com ele, ou fizesse parte da família dele, não sabemos ao certo, mas ele estava junto com ele. Então, se você visse o procônsul, você veria esse mágico, estava andando com ele. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartá-lo da fé, o procônsul. O procônsul, ele se interessou. Ele quis ouvir a palavra de Deus. Elimas, não. Mas o procônsul, sim. A Bíblia fala aqui que este homem, Sérgio Paulo, ele queria ouvir a mensagem. E ele chamou Barnabé, ele chamou Paulo, e ele queria ouvir a mensagem. E ele estava ouvindo a palavra de Deus. Mas o Elimas, o mágico, o judeu e o falso profeta ao mesmo tempo, ele estava falando contra a palavra de Deus. Ele não estava aceitando a palavra de Deus. Ele não estava aceitando a apresentação de Jesus, a doutrina de Jesus que Paulo e Barnabé pregavam. Nos nossos dias é a mesma coisa. Você vai encontrar várias pessoas que não aceitam a Bíblia. Você vai encontrar pessoas que querem mudar a Bíblia. Eles querem trocar os versículos bíblicos. Eles querem mudar o sentido da Bíblia. São pessoas que ostentam títulos, são pessoas que dirigem outras pessoas, são pessoas que reúnem talvez até milhares de pessoas, e elas estão a todo momento lutando para que aqueles que querem crer não creiam, para que aqueles que querem permanecer não permaneçam. Aí volta para o texto que eu li para vocês de Jesus na introdução. Jesus falou: alguns vão ouvir e vão aceitar de bom grado. Outros, eles ouvirão, mas não entenderão. Elimas não queria aceitar a pregação. Elimas, ele não queria aceitar a mensagem, a doutrina do Senhor, mas ele não quis guardar para ele. Ele quis tirar o procônsul de ouvir a palavra de Deus. Ele quis afastar o procônsul da mensagem do Evangelho. Irmãos, o que é que nós estamos vendo? As pessoas que são contra a palavra de Deus, elas querem que a Bíblia pare de ser pregada. Elas querem que a Bíblia pare de ser lida. Elas estão dizendo que nós somos radicais na pregação do Evangelho, e que nós não podemos pregar o que está escrito na Bíblia, e que alguns textos da Bíblia precisam ser suprimidos, precisam ser tirados, precisam ser trocados. E isso era o que aconteceu aqui. Eles viveram isso que nós estamos vivendo, porque para Elimas, o mágico, ele não queria deixar o procônsul seguir a doutrina do Senhor. Eu não sei se você já passou por isso. Não sei se você conhece alguém que passa por isso. Quando você abre a boca para falar da palavra de Deus, vem uma pessoa para contraditar. Quando você quer levar o Evangelho para alguém, vem uma pessoa desqualificando, dizendo que isso é conversa de pastor, isso é conversa de igreja, de que as pessoas estão seguindo homens, não estão seguindo ao Senhor, que isso é doutrina de homens, que isso não é a palavra do Senhor. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você já tenha visto alguém passar por isso, e o apóstolo Paulo estava passando por essa situação. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás, olha o que a palavra de Deus diz, que é forte, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Veja que este sinal extraordinário que o apóstolo Paulo ministrou sobre a vida de Elimas, para que ele ficasse por um tempo cego, para que ele pudesse receber na carne, no corpo dele, algo que ele pudesse entender, que a mensagem é mais poderosa do que o mensageiro. Ninguém pode impedir a obra de Deus de ser feita. Nenhum homem tem poder de impedir o evangelho de chegar onde ele precisa chegar. Lembrando que o evangelho é Jesus Cristo. Ninguém pode impedir Jesus de entrar numa casa, de entrar numa empresa, de entrar numa praça, de entrar numa igreja, de entrar numa escola, porque a palavra de Deus, ela precisa ser pregada e ela continuará sendo pregada. Aqui, meus irmãos, o impedimento, ele desapareceu. Olha o que aconteceu. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Ele creu na doutrina do Senhor. Irmãos, o nosso papel como igreja do Senhor, o nosso papel como primeira igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Espírito Santo é anunciar Jesus ao mundo. Onde você for, você tem a autoridade de Deus, dada pelo Espírito Santo, para que você possa pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Onde você entrar, você vai apresentar Jesus ali naquele local, e você vai dizer, Jesus Cristo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode mudar o rumo da sua vida. E você, irmão, que está ouvindo esta palavra hoje, o Senhor Jesus também pode operar na sua vida. Só que eu quero que você se veja como Barnabé e Paulo. Eu quero que você se veja como aqueles que têm uma responsabilidade, aqueles que têm um compromisso. Qual é o compromisso? Nós somos enviados pelo Espírito Santo para o nosso ambiente de trabalho, para apresentar Jesus lá dentro. Nós somos enviados pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para apresentá-lo em todos os lugares onde nós estivermos. Irmãos, as pessoas, elas estão procurando uma solução para os seus problemas. As pessoas estão procurando uma porta aberta que possa solucionar as suas dores, as suas dificuldades. Porém, irmãos, as pessoas estão fixadas na propaganda de TV. As pessoas estão fixadas nas propagandas que aparecem nas redes sociais. Elas não entendem que o Senhor Jesus, Ele não vai operar através da rede social. Ele não vai operar através da propaganda da TV. Porque o Senhor Jesus, Ele escolheu pessoas para levá-lo até as outras pessoas. Jesus Cristo, irmão, Ele vai entrar na vida da sua família quando você apresentá-lo lá dentro, porque você é o enviado do Espírito Santo para realizar a obra da evangelização. Você verá com seus olhos curas, você verá com seus olhos libertação, você verá com seus olhos transformação de vidas, você verá com seus olhos a manifestação do poder de Deus. Irmão, talvez você diga assim, pastor, mas eu não posso pregar, porque a minha avó não aceita, o meu avô não aceita, o meu tio não aceita, Elimas também não aceitava, Elimas também não queria, mas isso não é impedimento para Deus, ainda que tenha 1 milhão de pessoas que não aceite, mas a sua missão, o seu propósito é abrir a sua boca e pregar, é abrir a sua boca e apresentar Jesus. Irmão, entenda, toda resistência cairá por terra, toda força contrária não resistirá, porque Jesus precisa de nós para levarmos Ele até as pessoas. Irmãos, as pessoas, elas estão indo até os galpões, elas estão indo até os lugares, achando que lá Jesus está, mas não, irmão. Jesus está aonde tem
discípulos verdadeiros. Jesus falou assim: ide e pregai. Esta mensagem, este poder de Deus, ele só é transmitido assim, através de nós. Ele só é transmitido através da presença sua, de você estar lá, você levar esta palavra. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar. O Espírito Santo de Deus vai trazer à sua mente o que você deve falar. O Espírito Santo de Deus vai ministrar sobre você, porque essa atitude que Paulo teve em relação a Elimas foi guiada pelo Espírito Santo. Porque vocês vejam que a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo, e aí ele olhou para Elimas e falou com ele, cheio do Espírito Santo. Você, irmão, você está cheio do Espírito Santo. Você, irmã, você está cheia do Espírito Santo. E a missão continua. A obra de Deus continua. A pregação do Evangelho continua. A apresentação de Jesus continua. E nós somos essas pessoas que foram selecionadas por Deus para realizarmos esta obra. Irmão, você tem raiz. Você tem história, você está na presença de Deus, o Espírito de Deus está tocando na sua vida, o Senhor está te guiando. Então qual é o nosso momento, a nossa hora? É de fazer aquilo que Deus tocou no nosso coração. Eu achei bem interessante, eu encontrei uma jovem numa calçada, e o objetivo daquela jovem, ela parava e perguntava assim: eu posso orar por você? Eu achei aquilo extraordinário. Uma jovenzinha mesmo, não sei, talvez 17, 18, 19 anos, e ele estava com esse compromisso numa calçada, orando pelas pessoas. A pessoa passava e ela falava: eu posso orar por você, eu posso orar por você. Ela não estava com nenhum cartaz, ela não estava com nada, ela só estava ali parada e falando isso: eu posso orar por você, eu posso orar por você, eu posso orar por você. Eu achei aquilo extraordinário. Eu achei aquilo sensacional. Quem é que estava na vida daquela moça? É o Espírito Santo de Deus. Provavelmente haveriam pessoas que passariam por ali, precisando da bênção, precisando da resposta, precisando da ação de Deus. E aquela mulher estava ali, aquela moça, aquela jovem estava ali, guiada pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Irmão, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai fazer o que precisa ser feito, que é apresentar Jesus Cristo para as pessoas ao seu redor, para que elas sejam impactadas pelo poder de Deus, para que elas sejam tocadas por Deus e vejam que Jesus, ele não está nos grandes pregadores, ele não está na televisão, ele está na sua vida. Ele é poderoso, ele é vivo, e é através de você que ele vai impactar as pessoas. Assim como aconteceu em Atos 13, acontecerá nas nossas vidas. As pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus, pela unção de Deus, porque o trabalho todo que Deus fez na sua vida é para este momento, é para esta hora, é porque é aqui que Deus quer transformar, é aqui que Deus quer agir, é aqui que Deus quer operar. E isso, meu irmão, não tem nada a ver comigo, não, é com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu estou aqui como instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, às vezes nós pensamos assim: pastor, mas quem tem que fazer isso são os pastores da igreja, quem tem que fazer isso são os diáconos, são aquelas pessoas que têm os cargos. Irmãos, sim, também, mas esta missão, ela não é exclusiva de uma pessoa apenas. Esta missão é de todos nós, é de todos nós, porque você vai em lugares que eu nunca vou, eu vou em lugares que você nunca vai. Então é nestes lugares que você pode apresentar Jesus Cristo como vivo dentre os mortos, para que esta obra seja feita. Irmãos, eu recebi esta missão, você recebeu esta missão. Preste atenção no que nós devemos fazer: apresente Jesus Cristo como ressuscitado, como presente no ambiente onde você está, e fique sossegado, porque Ele vai trabalhar, Ele vai operar. Eu quero te dar a oportunidade aqui na igreja.
para você vir aqui falar o que Jesus fez através da sua vida, os milagres que Jesus operou através de você, a libertação que Jesus operou através de você, a salvação que Jesus operou através de você, irmãos. Essa cortina de fumaça que existe da evangelização mundial, isso daí é só para enganar. A evangelização verdadeira só se dá quando alguém teve um encontro verdadeiro com Jesus, e esta pessoa que teve um encontro verdadeiro apresenta o verdadeiro Jesus para outra pessoa, e essa corrente vai se multiplicando, e os salvos vão crescendo, e a obra de Deus vai sendo feita, não é na mentira, mas é na verdade. E é você que tem a verdade de Deus, é você que tem a unção do Santo, é você que tem a presença do Senhor. Então entenda, esta missão, ela vai arder no seu coração, ela vai latejar na sua mente. Evangeliza, leva a palavra, apresenta Jesus, leva o nome do Senhor, ore pelas pessoas, ministre na vida das pessoas, leve o Evangelho, faça a sua parte, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado através da sua vida. É isso que eu quero que você entenda, e tenho certeza que o Espírito Santo aperfeiçoará esta obra. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu quero pedir